Paz do Senhor, queridos irmãos, está começando mais uma aula, a lição de número 3, EBD Jovens, com o título A Autenticidade que Leva à Prática da Palavra. Nós iremos então, nesse dia, ler o nosso texto principal, que está assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Muito bem, o nosso resumo da lição está assim: a autenticidade no cristianismo se revela na prática da palavra de Deus por meio da escuta atenta, obediência e serviço conforme o exemplo de Jesus. A nossa introdução está assim também. A carta de Tiago é conhecida por sua abordagem prática e direta. Em Tiago capítulo 1, versículo 19 ao 27, o servo do Senhor desafia os seus leitores a serem cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enfatizando a importância de vivermos nossa fé de maneira prática. Nessa lição, estudaremos a respeito da importância da prática da palavra de Deus, destacando 3 pontos principais: o ouvir atentamente, o agir sobre a palavra e a verdadeira religião. De nível introdutório aqui aos nossos jovens, então a nossa abordagem vai acontecer no livro de Tiago, a epístola de Tiago, no capítulo número 1, com algumas verdades importantes para você jovem e também para a igreja local. Tiago nos ensina nessa introdução a importância de não apenas ouvir, mas também praticar. A ciência nos orienta que tudo que aprendemos, tudo que ouvimos, e eu digo aquilo que é bom, deve ser aplicado em menos de 24 horas. Porque se você não aplicar em menos de 24 horas, o seu cérebro automaticamente tende a esquecer desses assuntos. Por isso que o que você aprende, eu digo e repito, que é bom, deve ser praticado, aplicado em menos de 24 horas. Um ponto interessante também é Tiago, ele está comparando aqui nessa lição que aquele que ouve e não pratica é alguém como olha o espelho. Ele vê a sua aparência, mas logo esquece. Então, vou dar aqui um spoiler do que vamos ver a seguir. Quando você vai num espelho, você vê a sua imagem, o seu reflexo. Você vê, quem sabe, algumas imperfeições, quem sabe o cabelo que precisa ser penteado. E a partir daquele reflexo, você toma uma atitude. Vou pentear o cabelo, vou arrumar alguma coisa que precisa ser ajeitado. Da mesma forma, Tiago vai nos orientar que a palavra é o espelho. A palavra reflete aquilo que precisa ser mudado, alterado em nós. Mas eu não posso apenas ver, eu preciso também praticar, tomar uma posição, uma atitude mediante isso. Então, vamos ouvir, mas também praticar. Essa é a nossa introdução. No nosso primeiro tópico, e aí a gente vai trabalhar também os subtópicos, o primeiro tópico está assim: pronto para ouvir, tardio para falar e se irá. Primeiro subtópico: pronto para ouvir. Tiago nos aconselha a sermos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. No final do subtópico, tem algo muito interessante aqui. Ouvir implica querer aprender. A sabedoria começa com a capacidade de ouvir. Eu sempre digo que é melhor ouvir do que falar. Nós erramos menos, vamos dizer assim. Ter empatia e compreensão. Ter empatia, elemento essencial para construir relacionamentos saudáveis e resolver conflitos. Ter discernimento espiritual. O discernimento espiritual nos livra de muitos dissabores em nossa jornada de vida. O que podemos aprender nesse primeiro subtópico? Nesses 3 pontos, a letra A, B e C, aqui o autor destaca elementos cruciais a qual o Tiago trabalha. Primeiro, a humildade para ouvir é essencial ao aprendizado espiritual. Ouvir. Existe uma frase entre o nosso meio eclesiástico
que diz que só pode levantar para ensinar quem já sentou para ouvir. E é uma verdade. Eu não posso me colocar de pé e lecionar essa aula se eu não sentar para ouvir, para aprender. A humildade para ouvir nos faz admitir que não sabemos tudo. Quando ouvimos e aprendemos com Deus e com as experiências alheias e com conselhos sábios, nos tornamos pessoas mais centradas, pessoas mais espirituais, pessoas que com conceitos formados absolutos, que não tremem na fé. Um exemplo aqui, quando falamos sobre experiências alheias, quantas coisas que nós já ouvimos falar de algumas pessoas, algumas notícias tristes, nos veio ao nosso ouvido e aquilo de alguma forma gera um conhecimento para que nós não possamos repetir aquilo que ouvimos de alguém. Conselhos de sábios, pode ser um pastor, pode ser o pai, pode ser a mãe, que sempre está nos aconselhando a exercer atitudes corretas. Um outro ponto ainda que Tiago destaca, que quando ouvimos, criamos empatia. E aqui a empatia está interligado à compaixão. E a palavra compaixão significa tomar uma dor que não lhe pertence. Então, quando eu ouço, eu crio compaixão. Ao ouvir, analisamos antes de julgar. Quantas pessoas que julgam sem ao menos tomar a posição daquela pessoa que está sofrendo aquele julgamento? Quantas pessoas que julgam sem pensar, sem analisar? Então é preciso sempre haver um cuidado, uma compaixão, tomar a dor que não lhe pertence. Quando aquela mulher é flagrada no adultério, no ato do adultério, não trouxeram um homem, trouxeram apenas a mulher. E eles queriam apedrejar aquela mulher. E Jesus ouviu o que eles tinham para dizer, com muita sabedoria, disse àqueles homens: quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Então, se Jesus fosse alguém que não ouvisse, tomasse algo precipitado, talvez o fim daquela mulher seria algo terrível, mas ele ouviu. Então, ouvir também é sinônimo de compaixão e empatia. Aí um terceiro ponto ainda, a letra C, que fala sobre ter discernimento espiritual. O que isso envolve? Quando ouvimos, desenvolvemos discernimento espiritual. Samuel é um exemplo claro disso. Ele estava disposto a ouvir Deus, mesmo sem entender inicialmente de quem era aquela voz, ele estava pronto para ouvir. Samuel só cresceu e se tornou profeta porque ouviu a voz de Deus. Será que você, jovem, nós, nessa lição, podemos dizer que estamos prontos para ouvir a voz de Deus? Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós obtenhamos agora o discernimento. Então, quantas pessoas que são sensíveis à voz de Deus e acabam tomando atitudes corretas, tomam atitudes certas, porque têm o discernimento espiritual quando ouvem a voz de Deus. Muito bem, vamos ao nosso segundo subtópico, tardio para falar. Tiago nos exorta a sermos cuidadosos e refletir antes de abrir a boca e fazer uso das palavras. Esse cuidado nos leva a evitar respostas impulsivas, precipitadas, que possam causar mal a nós ou àqueles que nos ouvem. Tiago aqui, nesse texto, nesse capítulo, traz várias abordagens. Mas uma delas, e é o que a gente vai falar agora, é que ele diz que nós devemos ser tardio para falar. E ele vai falar sobre um membro do nosso corpo, que é a língua. Um membro tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão poderoso, seja para o bem ou seja para o mal. Então, Tiago, ele faz algumas comparações para se referir à língua. E aqui a gente vai ver, no finalzinho desse subtópico, a respeito disso. Tiago, ele compara a língua com um freio na boca dos cavalos. Está no texto.
A língua é como um freio usado para controlar um cavalo. Então, se o cavalo não tiver um freio na boca, ele vai se descontrolar. Por isso que precisa do freio. Assim como um pequeno freio pode controlar o movimento de um grande animal, que é o cavalo, a língua, apesar de pequena, pode direcionar uma vida de uma pessoa tanto para o bem quanto para o mal. Então, esse pequeno membro do nosso corpo, a língua, ele pode nos direcionar para o bem ou para o mal. Por isso que ele fala aqui que é um freio na boca dos cavalos. Às vezes o cavalo quer tomar um rumo, a pessoa puxa, ele para, ele toma um posicionamento. Então, a língua ela é comparada também como um freio na boca dos cavalos. E é muito interessante as comparações que Tiago usa. Olha que interessante um outro ponto que ele utiliza. A língua também é comparado como o leme de um navio. Mesmo em ventos fortes, o leme pode determinar o rumo de um navio. O navio pode ser muito grande e geralmente os navios grandes, e o leme geralmente é muito pequeno. Mas a capacidade que o leme tem de direcionar esse navio, mesmo em ventos fortes, mesmo em tempestade, o leme é um ponto central numa embarcação. Então, da mesma forma, a língua tem o poder de determinar o curso da nossa vida, mesmo em tempos difíceis. Então, se você saber controlar esse leme chamado língua, você vai direcionar a sua vida, mesmo em tempos difíceis, em tempestades que vão surgir, mas você vai obter êxito, porque a sua língua, o leme, está bem direcionado. Um outro ponto ainda que Tiago destaca, ele compara a língua como fogo. Olha que interessante. A língua é como uma chama de fogo capaz de provocar incêndio de grandes proporções. Palavras intencionadas e impensadas podem causar destruição em relacionamentos. Em algumas traduções, vai dizer que, o texto diz que a língua é comparada com uma fagulha. E você vê uma fagulha de fogo, ela é muito pequena. Mas, de repente, ela vai tomando proporções que viram um incêndio muito grande. A mesma coisa é a língua. É um pequeno membro, mas dependendo do que você fala, pode gerar um incêndio, destruir relacionamentos, pessoas, verbalmente, vão ser feridas por causa desse pequeno membro. Ele também destaca que a língua é como uma fera indomável. A língua é como uma fera selvagem que ninguém consegue domar. Sem a ajuda de Deus, é impossível domar essa fera indomável. Então, a língua, ela é uma fera indomável. Não tem como domar ela. Mas como que eu faço para dominar a minha língua? Com a ajuda de Deus. Só assim eu vou conseguir dominar aquilo que eu falo, aquilo que eu verbalizo para outras pessoas. Tiago é espetacular em tudo que ele escreve nessa carta. Ele compara ainda com uma fonte de água doce e amarga, árvore que dá frutos específicos e um mundo de iniquidade. Então, se aprofunde nesse texto. Esse subtópico é muito interessante de você destacar em sala de aula. Vamos então ao nosso terceiro subtópico, que está aqui, tardio para cirar. Tiago revela a necessidade do crente desenvolver o controle emocional e a paciência, fruto do Espírito, para que ele não venha a dar lugar à ira e se tornar uma pessoa iracunda. O que seria essa pessoa iracunda, né? Essa palavra é tão difícil, né, de a gente entender. A palavra iracunda, eu fiz questão aqui de pesquisar, é um adjetivo feminino que se refere a alguém que tem tendência à ira e que se irrita ou enfurece com facilidade. Abre parênteses aqui, temperamento explosivo, fecha parênteses. Então, quantas pessoas que nós conhecemos que dizem assim, eu não vou levar desaforo para casa, comigo é na lata, eu falo mesmo, né? Às vezes tem um temperamento, você não pode falar para ela ou para ele que ele já, né, se enfurece, vem uma ira, né, uma pessoa que tem um temperamento explosivo. Isso é o significado da palavra iracunda.
Mas trabalhando ainda esse sentido de tardio para cirar, nós podemos observar o que Paulo descreve em Gálatas capítulo 5, versículo 22, a respeito de um dos gomos do fruto do Espírito, que é a longanimidade. Olha que interessante essa palavra, longanimidade. É algo que parece ser paciente, tranquilo, bem longo. A palavra no hebraico para a longanimidade é erek, a qual significa, olha que interessante, nariz longo ou fôlego longo. Nariz longo ou fôlego longo, ó. Fôlego longo. Aí eu comecei a entender isso de uma forma bem interessante no nosso dia a dia, que ele significa se opor à ira ou sinônimo de paciência. Quando olhamos para essa palavra longanimidade, e aqui o termo, né, da raiz hebraica para nariz longo ou fôlego longo, a gente já ouviu alguém dizer assim, ó, fulano, antes de você cirar, conta até 10, respira fundo, conta até 10, depois você fala. É interessante isso, e é por isso que a gente traz menção agora justamente para essa palavra, longanimidade, né? Fôlego longo. Então, a gente vai cirar? Podemos cirar, porque irar não é pecado. A gente pode cirar, o que é normal do ser humano, o que eu não posso é pecar. Então, isso não significa que não podemos nos irar. Então, a gente vai cirar em algum momento, normal, somos seres humanos. Todavia, uma pessoa cheia de Deus é tardio em sua ira, ok? Então, ou seja, não é um nariz infinito, né? Não é um fôlego infinito, uma respiração infinita que você nunca vai... Não, vai acontecer. Mas se você é cheio do Espírito Santo, essa ira pode até tentar brotar no seu coração, mas logo vai passar, porque você é longânimo. Que interessante. Eventualmente, haverá ira, claro. Todavia, devemos não pecar, conforme Paulo também destaca em Efésios capítulo 4, versículo 26, a parte A, dizendo, irai-vos e não pequeis. Dito isso, nós então vamos ao nosso segundo tópico dessa lição, que é ações referentes à palavra de Deus. Primeiro subtópico, receber a palavra com mansidão. Tiago, no capítulo 1, versículo 21, na Nova Tradução Transformadora, nos encoraja a receber com mansidão a palavra em nós implantada. Isso significa reconhecer que não sabemos tudo, que temos sempre algo a aprender, temos a necessidade de orientação diária de Deus, mantendo um coração ensinável. Muito bem, como entender aquilo que o Tiago está nos trazendo a respeito de receber a palavra com mansidão? Antes de receber a palavra com mansidão, Tiago nos instrui, nos dá um ensinamento que nós devemos nos despojarmos de toda impureza e maldade que está em nosso coração. Para nós recebermos a palavra, as instruções divinas, o nosso coração precisa estar apto para receber isso. Como assim? Assim como a semente só pode crescer em um solo preparado, a palavra de Deus só é gerada com mansidão e humildade. Então, muitas pessoas acabam não aceitando a Cristo ou não aderindo ao Evangelho porque o seu coração está preso. É como uma parábola do semeador, é lançado a semente, a boa semente é a palavra, mas muitas vezes esse coração tem espinho, o solo não é bom, há rochas, e aí a palavra não germina, vem a ave dos céus, que além da interpretação é Satanás, e leva a semente embora, não deixa germinar. Então, para que a palavra de Deus venha germinar no coração, é preciso ter um solo bem preparado, ok? Para que a palavra seja gerada, é necessário abrir o nosso coração. Até mesmo nós que estamos na fé, que servimos a Deus, quem sabe por muitos anos já, precisamos sempre estar abertos o nosso coração para que a palavra
possa trabalhar em nós. E aí eu trago aqui uma comparação. Quando olhamos na pessoa do jovem rico e da mulher samaritana, olha que polos diferentes aqui. Primeiro, o jovem rico disse ao Senhor Jesus: Senhor, eu quero te seguir, eu entendo a lei de Moisés, eu faço tudo o que os mandamentos dizem. Jesus falou: muito bem, vende o que tu tem, dá aos pobres e me segue. E o texto diz que ele ficou triste e foi embora. Por quê? Porque Jesus não queria tirar o dinheiro das suas mãos, mas do coração daquele homem. Mas ele não queria que Jesus fizesse isso, por isso foi embora. Então a palavra foi de confronto a esse homem, mas ele fechou o coração. Mas a mulher samaritana, que não tinha fama, não tinha dinheiro, era mal vista pela sociedade, mas Jesus pregou a ela. Ela ouviu primeiro, Jesus ouviu primeiro, pregou para ela ouviu, e o que o texto diz? João capítulo 4, versículo 28, a parte B do versículo, a parte A não lembro, que o texto diz que deixando o cântaro, essa mulher foi buscar uma água com um cântaro, mas quando ela descobriu a fonte de água viva, ela deixou o cântaro e foi embora, não preciso mais. Ou seja, ela abriu o coração para que Jesus viesse saciar a sua sede. E o que o encontro com Jesus revela? O jovem rico foi embora, não quis. E a mulher samaritana: eu quero essa palavra, eu quero essa salvação e eu não quero só para mim não. Eu vou anunciar para toda essa cidade quem o Senhor é. E ela não tinha uma boa teologia, ela não tinha uma boa hermenêutica, uma boa exegese, mas ela tinha o venham ver Jesus. Que a palavra de Deus possa entrar no nosso coração com mansidão. Glória a Deus. Segundo subtópico, receber e praticar a palavra. Já no finalzinho, na metade, na verdade, do subtópico. Na atualidade, muitos têm o conhecimento, a informação, a formação teológica, mas não são praticantes da palavra. E o conhecimento torna-se apenas teórico. Deus deseja que você conheça a sua palavra e a pratique, pois a verdadeira fé cristã se manifesta em ações. Aqui eu queria dar um destaque maior, porque a lição aqui, o autor, claro que não, e nem nós como professores, estamos criticando quem tem um conhecimento, uma formação teológica, nada disso, eu também tenho, mas nós precisamos entender que a teoria é muito bom, mas a teoria só funciona quando eu também estou alicerçado com a prática, deve andar juntos. E aí, nós podemos observar algumas coisas. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, Jesus aborda sobre o homem que edifica a sua casa sobre a rocha e também sobre a areia. A ilustração que Jesus apresenta demonstra a diferença entre o que ouve e pratica e o que ouve, mas não pratica. Então, a questão aqui é muito simples. A questão não é o quanto sabemos em nível de conhecimento, mas sim o quanto praticamos. Tem pessoas que são muito boas para falar, mas ruins para fazer. A verdadeira fé cristã se manifesta em ações. Então, quando nós estamos no culto, numa IBD, nós absorvemos conhecimento, sentimos a presença de Deus, glorificamos ao Senhor, somos enxertados, a nossa bateria é recarregada, mas depois que acaba o culto, eu preciso dar uma resposta. Depois que o culto termina, eu preciso dar uma resposta mediante aquilo que eu ouvi e aprendi. É isso que o verdadeiro cristão deve fazer. Aí vem a prática. E aí eu destaco aqui a parábola do bom samaritano. É uma ilustração muito interessante que Jesus utiliza, porque ele fala do bom samaritano, do homem, né, que ajuda aquele viajante, o sacerdote e o levita. O sacerdote passa de largo, e aí o sacerdote pode ser representado como alguém que leva a palavra e fez pouco caso, passou de largo. Vem o levita, que poderia ser aí os cantores, alguém que faz a parte da adoração da igreja, quem sabe, e também passa de largo, porque se o chefe não para, eu também não vou parar. E foi embora. Mas o bom samaritano, que não tem nome, que é uma parábola, mas tem obras, desce, olha para aquele homem, passa vinho,
passa azeite, cuida, trata, ouve os batimentos cardíacos e leva para ser tratado, para ser cuidado. Ele não pergunta do passado daquele homem, cuida no presente e ainda projeta o futuro. Olha que interessante. E isso é evangelho na prática. Os amigos do paralítico. Quando nós olhamos para aqueles amigos do paralítico que levaram aquele homem numa maca até Jesus, o texto não diz os nomes deles. Eles não tinham nome, mas tinham obra. Porque mais importante que o seu nome é a obra que você realiza em prol do reino. Então, olha que interessante nós observarmos isso, tá bom? Muito bem, vamos ao nosso terceiro subtópico, receber a palavra e obedecê-la. A obediência à palavra de Deus nos leva a desfrutar de uma vida abundante. Tiago afirma que a prática da palavra promove a felicidade. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. O que Tiago transmite a respeito de receber a palavra e obedecê-la? Não basta apenas receber a palavra, é preciso também obedecer. Muitas das vezes, nós até recebemos a palavra, mas não obedecemos aquilo que foi ministrado ao nosso coração. Quando o Tiago faz a comparação, aquilo que eu disse na introdução, ao homem que se vê no espelho, nos traz aqui algumas verdades sobre ouvir e praticar. Primeiro, o espelho revela a imagem da pessoa. É aquilo que eu disse, quando você olha para o espelho, você vê o seu reflexo. Assim como a palavra, ela revela a verdadeira condição espiritual de cada um. Então, no espelho, eu vi as minhas imperfeições. Quem sabe eu olhei e preciso ajustar alguma coisa, pentear o cabelo. A palavra também vai fazer isso. Ela vai me confrontar e dizer, olha, algumas coisas não estão legais em você. É preciso tomar uma atitude, uma posição. O espelho mostra, a palavra me mostra. Ao olhar-se no espelho, o cristão é desafiado, olha que interessante, a se transformar, a ajustar a sua vida ao padrão de Deus. Como eu já disse, é preciso dar uma resposta mediante a isso. Olhou no espelho e viu que precisa ser ajustado. É preciso tomar uma atitude mediante aquilo que está sendo contemplado. Quando eu vejo o meu reflexo espiritual e tomo a decisão de mudar, eu me torno uma pessoa mais feliz. Quando olhamos, por exemplo, Lucas capítulo 5, se não me falha a memória, pesca maravilhosa, Pedro tinha voltado uma pesca frustrada, sem pegar absolutamente nada, cansado e frustrado. Jesus entrou no barco de Pedro, pediu para ele ao mar alto, e lá no mar alto, Jesus disse para ele, Pedro, lança as vossas redes para pescar. E o que Pedro diz a Jesus? Senhor, estou cansado, estou frustrado, não apanhamos nada a noite inteira. Mas Pedro foi obediente. Olha o que ele diz, mas, sob a tua palavra, eu lançarei azeites. Eu estou cansado, desanimado, mas eu não vou te desobedecer. Ouvindo a tua palavra, Jesus, eu vou te obedecer, eu vou lançar azeites. E quando lança as redes, ele faz uma grande colheita de peixe. Aí o texto é muito fantástico, no original, dizendo que colheram grande quantidade de peixe. Peixe não se colhe. Colheita fala de agricultura, mas quem plantou obediência, colheu milagre. Então, que possamos receber a palavra, analisar ela, ver o que está imperfeito e obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Muito bem, terceiro e último tópico, a palavra e a verdadeira religião. A religião pura e imaculada. A verdadeira religião manifesta-se em atos e palavras, pois Deus espera de seus filhos ações condizentes com a nossa vida em Cristo, ou seja, ações mais éticas,
de compaixão e misericórdia. Olha que interessante, a religião pura e imaculada. Existe um comentário do pastor Hernandes Dias Lopes que ele reflete sobre isso e eu achei interessante trazer aos nossos irmãos. Tiago aqui, ele desconstrói a ideia de uma fé apenas intelectual, olha que interessante, e ritualista. Então, ele desconstrói uma ideia de uma religião apenas intelectual, de conhecimento, e ritualista, de formalista, de apenas ir aos cultos, promovendo uma religião prática e voltada ao serviço. O cristão deve olhar para as necessidades das comunidades locais, especialmente crianças sem suporte familiar, idosos abandonados. Então, esse comentário do pastor Hernandes Dias Lopes é muito interessante. A ideia de nós entendermos que eu não posso estar preso apenas ao intelectual e à parte ritualista. É importante essas duas posições, claro, mas eu também preciso praticar. É preciso praticar isso. E obras sociais é uma das questões que a igreja deve cumprir. Eu escrevi, há alguns anos atrás, um artigo científico a respeito de um tema muito interessante. Eu coloquei como título Evangelismo, ação social e sua importância para a igreja local. Nesse artigo eu abordei 3 coisas. Primeiro, eu abordei a respeito de Cristo e ação evangelizadora e também social, a igreja primitiva, no aspecto também social, e a igreja contemporânea, interligando, né, o evangelismo e a ação social. Na pessoa de Cristo, dentre as abordagens, nós citamos João capítulo 6, quando Jesus multiplica os 5 pães e 2 peixinhos. Mas antes de ele multiplicar os 5 pães e 2 peixinhos, ele pregou. Então o povo sentou, Jesus pregou a palavra, e depois de pregar, Jesus teve compaixão, porque eles estavam muito tempo seguindo Jesus e não tinham comido ainda. Então ele falou, não posso pedir eles assim, eu tenho que dar comida para eles. Então Jesus fez a ação evangelizadora, pregou o evangelho, mas também não esqueceu da ação social, os alimentou. Muito interessante isso. A igreja primitiva também, em Atos 6, a instituição dos diáconos. Lembra que as viúvas dos helenistas, né, que eram judeus de cultura grega, eles estavam reclamando, porque as viúvas estavam se esquecendo da comida diária. E aí os homens de Deus, a igreja primitiva, vamos preparar aí 7 homens de boa conduta, que conhecem bem a palavra, para cuidar desse importante negócio. Esse termo aqui mexe comigo. Esse importante negócio. Então, ação social é um importante negócio. Então, de boa reputação, o texto diz, né? Então, olha como a igreja primitiva também se preocupava. E a igreja contemporânea? E nós? O que devemos fazer? Nós devemos também agir em obras sociais, arrecadação de alimentos, visitar orfanatos, levar uma palavra, arrecadação de roupas, tudo isso é fundamental. Apoio psicológico. Quantas pessoas na nossa igreja que são psicólogos, médicos, que podem também auxiliar nessa questão social. Muito bem. Por último, mas não menos importante, o nosso segundo subtópico, vida irrepreensível. Tiago nos adverte a vivermos de modo santo, ou seja, sem a mácula do mundo, e isso implica viver de acordo com os princípios bíblicos, resistindo às influências da nossa cultura. Aí lá no finalzinho está escrito assim, muitos são levados a Cristo por meio do exemplo de vida dos crentes. Vida irrepreensível. O que podemos tratar aqui? Tiago nos lembra que a vida irrepreensível é mais do que evitar erros. Então, quando alguém diz assim, olha, aquele irmão tem uma vida irrepreensível, não quer dizer que ele não tenha erros, claro que tem, né? Mas isso vai muito além de apenas não errar, muito além. É viver em bom testemunho, ser exemplo onde estamos instalados, seja em casa, seja no trabalho, seja na faculdade, aonde nós estamos instalados, nós temos dado um bom testemunho? Estamos cumprindo aquilo que Jesus disse sobre o sal, vós sois o sal da terra.
Ou seja, você vai temperar ambientes, vai mudar o sabor do lugar onde você estiver instalado. Ok, mas ele continua dizendo, mas se o sal perder o sabor, para nada mais presta. Serão ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O que ele quer dizer aqui? Olha, se vocês não forem sal, se vocês não temperarem ambientes, se vocês derem mau testemunho, vocês vão ser o quê? Pisado pelos homens, virar chacota. Então, olha a importância de um bom testemunho. Ok? Resistir também às influências da nossa cultura. O texto aqui aborda, e eu fiz questão de colocar aqui algumas influências que nós estamos sendo atacados nessa pós-modernidade. Como, por exemplo, dentre muitas, a desconstrução da masculinidade. Nós temos visto muito isso. O feminismo tomando conta em várias áreas da sociedade. A banalização do casamento, já não se fala mais de casamento como algo bom, algo divino, em muitos lugares por aí. A questão do adultério, um outro problema, e também o aborto, entre outras questões. Então nós precisamos tomar uma posição. Ser ou ter uma vida irrepreensível demonstra isso, tomar atitudes. Seja um exemplo, como o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo não era perfeito, e sim porque ele se esforçava para imitar a Cristo. Que nós possamos ser imitadores de Paulo, mas acima de tudo, também de Cristo. Aquela frase que nós estamos acostumados a ouvir, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Que possamos ser pessoas de bons exemplos aonde estamos instalados. Muito bem, queridos, vamos então ler a nossa conclusão. A autenticidade no cristianismo se revela na prática da palavra de Deus. Tiago nos chama a ser ouvintes atentos, praticantes dedicados. Tais atitudes revelam uma religião pura e imaculada. Ao ouvir com humildade, agir com obediência e servir com compaixão, demonstramos uma fé viva e verdadeira. Esse chamado à prática não só transforma nossas vidas, mas também impacta positivamente o mundo e os que estão ao nosso redor. Assim, somos convidados a ver uma fé autêntica que transcende as palavras e se manifesta em atos de amor e justiça. Muito bem, queridos, que nessa aula você possa aprender mais sobre a necessidade da sua conduta, de ouvir a palavra, de praticar, de exercer ação social, de ter um bom testemunho e, acima de tudo, tudo isso para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe. Forte abraço.